Graça e paz, amados irmãos. Eu gostaria de convidá-los a cantar uma música que fala muito ao meu coração desde a infância. E eu sei que muitos conhecem. Então vamos louvar o Senhor? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Paz perfeita, graça e luz. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que temos de te louvar em toda e qualquer circunstância, Senhor Jesus. Esteja conosco agora e fale aos nossos corações através da tua palavra. Nós te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente querida. Nossa cesta da família, então desde já que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, abençoe todas as famílias. Muito obrigado, Ismael, obrigado, Shirley, pelo inspirativo hino, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 5, que diz assim: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Está aí a instrução bíblica
para os casais, quero falar aos casais. Gente, nós vivemos dias de grande perigo para os casais, sobretudo para os casais cristãos. Os casais cristãos, os cristãos que são casados, devem estar muito atentos, preservando-se em oração e na aplicação da palavra de Deus, na relação deles, na aplicação da orientação divina para eles, os casais. Vocês, casais. Sabe que uma atitude muito comum que a gente percebe hoje em dia é a murmuração no campo sexual. E de ambos os lados, viu? Tanto dele quanto dela. Por outro lado, a gente também percebe que há pouca conversa, diálogo nenhum, zero. E aí, murmurar, resmungar é um negócio que é sempre prejudicial e destrutivo. Muitos homens, aliás, mulheres também, mas os homens principalmente, são murmuradores no campo sexual. Só que é o seguinte, a instrução de Deus proíbe a murmuração. Filipenses 2,14, murmuração, reclamação, entendeu? A queixa. Ao invés disso, Deus exige contentamento. E Pedro diz, no versículo 7 do capítulo 3, que os maridos devem honrar a esposa. Honrar a esposa em todos os sentidos, inclusive na intimidade conjugal. Honrar a esposa. Hebreus 13, 4, 5 diz que o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais. E os adúlteros, conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha aí, contente-se com o marido que você tem. Fique contente com a esposa que você tem, contente-se com a comida. Você sabe que tem marido que reclama até da comida. Veja, o marido que está reclamando da comida da sua esposa e que está reclamando o tempo todo, vamos falar a verdade, né? Dificilmente ele quer ver melhorias, né, de sua esposa na arte da culinária. Tem marido que reclama o tempo todo da sua esposa na relação íntima. E esse também dificilmente quer ver uma melhora da sua senhora nessa questão. A questão é o seguinte, que murmurar é pecado, diz a Bíblia. Conversar para crescer, para ajustar, isso é bênção. Provérbios, capítulo 5, 19, afirma que o marido deve estar satisfeito com a sua esposa. Então, gente, um bom casamento, um casamento abençoado, ouça isso, é marcado pelo diálogo, capacidade de se falarem, falar sobre qualquer coisa, de sentarem-se para resolver em amor e respeito todas as dificuldades enfrentadas na relação, o que é um negócio super natural, mas tem que sentar para conversar, não é? Claro que isso não significa dizer que seja fácil falar sobre tudo, não, não é. E uma área que é muito difícil conversar é sobre a área sexual, particularmente a respeito das tentações sexuais, não é? Que afetam o relacionamento. Mas o marido tem que honrar a esposa, tem que ter amor, respeito, contentamento, tem que dialogar. A Bíblia orienta para que sempre haja transparência nos relacionamentos. E muito mais ainda entre os cônjuges, não é? Conversa honesta, franca, transparente. Veja, o perigo de enfrentar tentações sozinho é cair no pecado contra o cônjuge e contra Deus. É um perigo enfrentar tentações sozinho. Quando um homem ou uma mulher está enfrentando uma tentação sozinho, estão correndo aí um risco de queda muito grande. E o problema é maior ainda quando aquela pessoa que está enfrentando uma tentação não consegue enxergar o perigo do pecado que está logo à frente para causar destruição. Veja que, em especial, o homem, quando um homem que está lá mantendo uma dieta regular, de ver filmes, programas, cenas, as quais não deveria haver, este homem está fazendo crescer dentro de si, de forma contínua e gradual, o seu descontentamento na área da intimidade com a sua esposa, com a sua mulher. Fica lá vendo um monte de coisa. Está crescendo o descontentamento com a aparência da sua esposa, não é? Não são poucos que reclamam de suas esposas, que reclamam do acanhamento de suas esposas. Fica vendo um monte de coisa
por outro lado, também são extremamente acanhados em elogiar as suas mulheres, não é? Não honram as suas mulheres conforme ordena Pedro no texto que a gente leu no capítulo 3, versículo 7. Vamos lembrar o texto de hoje. O texto de hoje tem uma parte específica do texto que está dizendo assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas quem é que tem? O marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Quem é que tem? A mulher. Verso 5 completa dizendo assim: não se recusem um ao outro. Não se recusem. A base do casamento, a Bíblia mostra isso, deve ser o amor e o respeito. Eu quero incluir o contentamento. Um homem e uma mulher contentes. Não tem jeito, os dois se esforçam no cuidado mútuo, estão contentes. E na glorificação a Deus, o contentamento entre o cônjuge, entre os cônjuges, gente, é uma ferramenta divina para a contenção do pecado da infidelidade, da falta de amor, o pecado da falta de respeito, o pecado da insubmissão, o pecado de se recusarem um ao outro. O contentamento deixa fora todos esses pecados. O contentamento transborda o casamento da graça de Deus. Mas quando um dos cônjuges são tentados a um desses pecados que nós citamos, ou outros até, antes que a tentação seja consumada, querido esposo e esposa, o caminho para o escape é do diálogo, da oração, inclusive do socorro externo. Agora, veja, se não tem diálogo, se não tem oração, se não tem busca de ajuda externa, ainda por cima, murmuração, aí há pecado. A destruição, o fim está logo à frente aí. Então, a Bíblia aqui em 1 Coríntios está dizendo que o homem, que o marido e a mulher devem ter vida íntima regular. A fim de que mesmo? Está dizendo o texto? Dá uma olhadinha lá. A fim de se protegerem da imoralidade. O marido tem autoridade sobre o corpo da mulher. Isso quem conhece a Bíblia já sabe, não é? Agora, o curioso é que a mulher também tem autoridade sobre o corpo do marido. A Bíblia mostra que o marido é o cabeça do lar. O marido é o responsável. Agora, veja, não é que o marido é o responsável no sentido dele ser servido. Porque tem muito marido assim, né? Folgado. Ele acha que liderar é ficar lá dando ordens. Autoritário. Não é nada disso. O marido é o cabeça do lar para ser o responsável no cuidado, na manutenção, na pedagogia da casa, inclusive na vida sexual, na vida íntima do casal. Então o marido, ele tem autoridade sobre o corpo da esposa, mas a Bíblia também está dizendo que a esposa também tem autoridade sobre o corpo dele. Logo, portanto, a esposa também tem autoridade pactual no matrimônio. Ela faz parte integrante da autoridade dessa relação conjugal. Então o texto está dizendo que tem que haver intimidade entre o casal. Gente, uma vez eu ouvi que quando um homem ou uma mulher está jantando um suculento filé de primeira, jamais esse homem ou essa mulher irá abandonar esse filé de primeira para ir lá no armário e pegar 2 bolachinhas de água e sal para comer. Tem sentido isso? Alguém faria isso? Não, né? Não tem sentido. Assim é o casal que se encontra pleno em sua comunhão íntima, em sua relação conjugal, em sua intimidade. Lá fora não tem sentido nenhum, nada interessa. Agora, o marido que é desrespeitado dentro de casa, ele está vulnerável. Não que isso justifique, mas ele está vulnerável aos enganos lá de fora, né, na possibilidade de receber um falso respeito, palavras lisonjeiras, sedução. Cuidado, a mulher também. A mulher que não é amada pelo seu marido também está vulnerável. Olha, gente, uma passagem que eu acho muito instrutiva para que não haja pecado no casamento é aquilo que Jó disse no capítulo 31. Ele fala assim: fiz uma aliança com meus olhos. Como fixaria meus olhos em outra mulher? Aqui no caso é ele, né? O ser masculino, em geral, são os homens mesmos. Mas os dois devem fazer uma aliança com os olhos, para que não haja pecado, para que a virtude da fidelidade seja uma coluna
na relação dos dois. O marido, como a autoridade do lar, ele deve ser didático nisso. Ele deve puxar a fila, a aliança com os olhos, para não pecar contra o Senhor, nem pecar contra o seu cônjuge. Porque um casal bíblico, gente, precisa guardar-se contra toda a luxúria e as demandas mundanas aí na busca do prazer sexual. Bom, então, um homem, portanto, ele deve prestar contas à esposa pelo seu comportamento sexual. Afinal de contas, a esposa tem autoridade sobre ele, sobre o marido, e ele sobre ela. E aí, para manter a intimidade com a esposa, o homem e a mulher, os dois, precisam ser responsáveis do matrimônio. O homem precisa ser responsável, não é? Para manter a intimidade com a sua esposa. Porque, me desculpe, ereção, qualquer responsável tem. Agora, intimidade alimentada, mantida, cuidada, essa é para o homem que tem responsabilidade, que é diligente, que é protetor, um só com a sua esposa. Aliás, para manter a intimidade com a esposa, o homem precisa ser, meus irmãos, paciente, sensato, razoável, deve planejar. E aí sim, o homem que trata a esposa com cuidado, com cuidadosa paciência, esse homem vai desfrutar de uma intimidade que jamais encontrará lá fora, nem quer encontrar. Como isso é importante. Veja que a Bíblia diz que o homem que ama a esposa, a si mesmo ama. Então o homem deve ser terno para manter a intimidade com a sua esposa, abordá-la, a sua esposa, com equilíbrio, inclusive a fim de desfrutar de uma intimidade, da intimidade com a sua mulher. O homem ele tem que ser civilizado, respeitoso. Sabe por quê, gente? Porque os homens de hoje em dia aprenderam coisas rudes e mundanas na pornografia e querem exigir de suas esposas isso ou aquilo. Assim não. Homem cristão ama a sua esposa, respeita a sua esposa. Intimidade sexual é através do órgão sexual masculino e do órgão sexual feminino. Agora, os homens que foram treinados por aí na imoralidade querem exigir coisas que Deus não tolera e que Deus não permitiu. Já ouvi homens dizendo assim: mas a Bíblia não proíbe certas coisas, não é? Não tem isso daí? Veja, a Bíblia ordena que a relação íntima deve ser civilizada. Tudo tem que ser em equilíbrio. Nós acabamos de ler Hebreus 13:4, que diz que o leito conjugal, como que deve ser conservado? Deve ser conservado puro, porque Deus julgará os imorais. Então, há limite sim na extensão da intimidade estabelecida na palavra de Deus. Porque eu também já ouvi gente dizer assim, aliás, homens, né? Dizer assim, no quarto vale tudo. Vale tudo não. Casal bíblico vale tudo não. Casal bíblico mantém equilíbrio e ordem em tudo, respeito. Então, a boca de uma filha de Deus não foi feita para engolir sêmen. Entende? Não foi feita. O orifício retal, criado por Deus, gente, serve apenas para a expulsão dos excrementos do corpo humano. Porque a gente percebe aí que muitos homens agem como bestas. Nós não somos bestas selvagens. O ato sexual cristão deve ser diferente do ato sexual do ímpio. Veja que lá em Romanos capítulo 1, versículo 27, Deus acusa dizendo que certos homens deixaram o uso natural da mulher. Veja, o deixar o uso natural é buscar o uso antinatural. Então, meus queridos, até a própria natureza nos ensina o que é um órgão sexual e aquilo que não é. Até a natureza. O casal bíblico não deve rebaixar o nível da intimidade. Usar de bizarrices, entendeu? Não pode fazer isso. Só o fato de se encontrarem em intimidade um com o outro, pronto, já sabem o que fazer, não há necessidade de uso de bizarrices, entende? O casal bíblico, em intimidade, deve aprender a disciplina
da intimidade e da bênção de Deus. E Deus os guardará, Deus os abençoará. Dessa forma, o homem tratará a sua esposa como uma dama. Sim, é certo que os homens, em geral, cobiçam mulheres que eles não respeitam. E eles respeitam mulheres que não cobiçam, não é isso? E aonde está o desafio? O desafio está em desejar e respeitar uma mulher como uma genuína dama, mesmo após 30 anos de convivência, estando ao lado dela, como se fosse a primeira vez. E para que seja assim, gente, o investimento, o diálogo, a manutenção, o amor devem ser contínuos. Amor, respeito, contentamento. Resumo, romance. Para você que está achando estranho falar tudo isso, saiba que a Bíblia trata de sexo, então nós também devemos tratar. Sabe por quê? Porque quem não vai à Bíblia para encontrar parâmetros para a intimidade conjugal, acaba recorrendo aí à cultura pagã. E a cultura pagã não hesita nem um pouco em suas tentativas de seduzir os homens e as mulheres, de dominar as mentes dos homens e das mulheres, fazendo do errado aquilo que é certo. E isso daí é um problema muito sério, o desastre é iminente. Então eu termino dizendo, estude a Bíblia junto à sua esposa. Esposa, estude a Bíblia junto ao seu marido. Estudem juntos. Pegue um livro cristão, por exemplo, para ajudar na relação do casamento. Eu tenho um aqui que me ajuda bastante, que é o livro O Significado do Casamento, de Tim Keller. E esse livro aqui trata justamente do segredo do casamento, mas existem outros. Olha esse aqui, ó. Por exemplo, Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. Tem outros por aí. Estude, leia, estude a Bíblia, em especial você, homem. Seja o marido que Deus lhe chamou para ser. Um marido, um homem que lidera a casa, que lidera a sua esposa em amor, em respeito, afeto, contente. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de ser chato, pare de destruir a esposa que Deus lhe deu. E você, esposa, pare de destruir, de querer destruir um marido que Deus lhe presenteou. Converse, marido, com a sua esposa. Abre o coração sobre as tentações. Esposa, seja maduro para ouvir o seu esposo. Ore com ele, juntos vocês vão vencer as tentações dessa carne aqui, que é natural. E aí vocês vão formar um casal saudável, maduro. Conversem-se entre si, sejam amantes, sejam amigos, comprometidos com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. Ser comprometido com a palavra de Deus é perguntar o tempo todo, o que a Bíblia diz sobre o casamento? Eu estou passando essa situação aqui, o que a Bíblia diz? Vou lá na Bíblia. E assim, comprometidos um com o outro, certamente a vida conjugal, a vida íntima de vocês será um sucesso, abençoada. Eu sei que não é fácil, principalmente para quem perdeu a intimidade. Tem gente que perdeu a intimidade até do diálogo, não é? Há uma caminhada aí pela frente para ser reconquistado, mas vale a pena já começar agora. E à medida que vocês forem sendo curados pelo Espírito Santo, tratados por Deus, vocês vão crescer na comunhão conjugal. E a bondade de Deus será evidente na vida de vocês, com alegria, com deleite. Então, creia que vocês serão abençoados. E vai chegar até um tempo, um ponto em que a única frustração que vocês vão ter é de não poder contar para os outros sobre os fantásticos momentos que vocês vão ter um com o outro. Imaginou um negócio desse? Tá tão bom, mas não dá para ficar contando para os outros, não é? Vai ser a única frustração. Gente, então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos. Você que é casado, ore agora com o seu cônjuge, ore nesse momento. Você que ainda não é casado, peça para que Deus lhe dê um cônjuge segundo a vontade dele, um cônjuge abençoado. Deus abençoe, uma boa noite a todos e até domingo às 19 horas, o culto aqui no templo presencial para você que vai ficar em casa. Participe através do YouTube no canal da Igreja Batista do Estoril. Tchau!
Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe!